Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sol e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo falar sobre, que é a trilogia de Tudo Pelo Jogo, ou All for the Game. Bom, gente, essa série, na verdade, eu vou mostrar aqui pra vocês, é uma série que tem a trilogia principal, que é a Tudo Pelo Jogo que eu tô falando, e está lançando agora essa segunda trilogia que vai seguir outro personagem, mas eu vou explicar mais sobre isso depois. E bem, Tudo Pelo Jogo é uma série que, assim, teve um longo caminho antes dela chegar pra gente aqui no Brasil. Ela lançou lá nos Estados Unidos, né? Ficou muito popular por lá, teve fãs no mundo inteiro. Foi traduzida clandestinamente, né, pela internet, pra português. Então, há poucos anos, eu acho que em 2022, 2023, mais ou menos, trouxeram os livros pra cá, pela galera. A trilogia dos 3 primeiros livros, que é A Toca das Raposas, O Rei Corvo e Os Homens do Rei. Esse ano, eu acho, ou ano passado, não lembro, lançou o 4º livro, que é A Quadra Raio do Sol. Realmente, na verdade, a gente já tem 5 livros, porque lançou também The Golden Raven, que seria o 5º livro. Não chegou no Brasil, mas estou esperando ansiosamente, porque eu já li, não consegui esperar, e realmente é muito lindo, me arrancou muitas lágrimas. Mas, enfim, sobre o que é All for the Game e por que é um assunto que me tira... Sério, me deixa... Nossa! É um tópico sensível pra mim, gente. Primeiro, eu vou contar pra vocês sobre meu gênero literário favorito, que é basicamente adolescentes problemáticos que encontram família uns nos outros e precisam lidar com problemas externos enquanto eles lidam com os próprios problemas na cabecinha deles. Eu amo livro assim, gente. Então nós temos Os Garotos Corvos, nós temos até um pouquinho de Guerra da Papoula, nós temos Percy Jackson entra nessa categoria também. Temos vários livros nessa categoria. O quinto desses negócios, porque assim... Se tem pessoas com problemas, realmente são as pessoas de All for the Game. É essa saga de Tudo Pelo Jogo. Vai ser uma série adulta, tá? É mais de 18 anos. Eu li os 3 primeiros livros no ano passado. E porque eu sempre fui uma fã muito grande de Os Garotos Corvos. Então, quando eu vi gente falando que All for the Game parecia... Fui igual maluca atrás de All for the Game. Li, mas querendo saber por que achavam que parecia, sem aproveitar de verdade a história, sem me aprofundar muito. E pelo Kindle, mas depois eu ganhei o box da minha mãe de presente e eu resolvi reler tudo. Dá pra ver que eu marquei algumas coisas e me conectei um pouquinho com os personagens. Mas é importante lembrar que, por mais que pareçam ser capas fofinhas, é uma história muito pesada mesmo. Atrás de todos os livros tem esse selinho aqui, classificação mais de 18 anos e conteúdo sensível. Eu fui errada, eu li esse livro com 15 anos. Tenho o hábito de ler coisas bem pesadas há um tempo, então pra mim não foi realmente um problema. Gatilho, nem nada do tipo, porque eu li a lista de gatilhos antes, inclusive vou deixar aqui que a lista de gatilhos é imensa, mas eu aconselho que você dê uma olhada muito bem e lê, e se você só lê se você já tiver acostumado com um livro desse tipo, se você lê coisas pesadas normalmente, porque realmente é uma leitura difícil, porque você vai ver os personagens que você cria apego desde a primeira página, sofrendo iguais uns desgraçados, e você só quer salvar eles e você não pode, porque realmente aqui é uma salada de traumas. Vamos falar sobre o que se trata essa série. Vai contar a história girando em torno desse esporte fictício que é o X. O X é uma espécie de lacrosse. Então sabe aquele jogo que o povo joga com aquelas raquetes? Então, lacrosse, só que mais violento. Jogam também misto entre garotos e garotas, o que é muito legal. Você precisa saber que tem um gol, tem os atacantes, tem a defesa e que eles jogam com raquetes. Então é basicamente isso. E a história vai seguir o Neil. Qual que é o problema do Neil? Ele tá morando literalmente no vestiário do time da escola dele, dando desculpas pra ninguém desconfiar de que na verdade ele está fugindo. Então o nome dele é um nome falso. Toda a identidade que ele criou é uma identidade temporária, porque ele tá fugindo do pai dele, que é uma pessoa muito perigosa. Ele seria o que nós podemos dizer um gangster, alguma coisa assim. Agora ele tá tendo que fugir sem a mãe dele. E ele acaba se juntando nessa fuga dele, como Neil, um time de X na escola dele. Agora ele tá prestes a se formar, mas o treinador dele enviou um vídeo dele treinando pra um time da universidade. Porque dentro desse universo, o X é tipo assim, existem os jogadores profissionais, mas uma coisa que chama muita atenção da mídia é os jogos universitários. Eles têm as universidades, igual tem de futebol americano, e elas têm seus próprios times. Todo mundo ama, todo mundo torce. Um desses times, que é o pior da primeira liga, é o que chama a atenção dele, que tem uma fama um pouco esquisita. Esse time é comandado pelo amor da minha vida, o coach Wymack, que é um querido, um gostoso, que ele recruta apenas pessoas oriundas de lares desajustados, pessoas que já passaram com passado com droga, passado com tentativa de suicídio, tudo quanto é coisa que pode ter acontecido de ruim na vida das pessoas. Recruta essas pessoas pro time dele. Então são várias pessoas que cada uma tem um backstory muito pesado. Então o Neil se junta às raposas, mesmo que ele não queira, por ele estar fugindo. Ele acaba sendo convencido. O Neil, então, vai
se muda, mesmo assim com o pé muito atrás, pensando que ele vai passar, tipo, semanas lá. Ele sabe que ele tá fugindo da gente, e é muito televisionado, então, tipo, o mundo inteiro vai ver a cara dele. Mas acaba acontecendo algumas coisas que vão forçando ele a ficar, e ele vai conhecer as raposas, que é o centro da história, são as raposas de Palmetto State, que é a universidade. E as raposas, como eu disse, são o pior time dessa primeira liga, pelo único motivo de que elas são poucas. Os times têm 20, 30 pessoas e eles são 10. E eles não sabem trabalhar em equipe, porque como são todos muito problemáticos, todos têm personalidades muito fortes, vivem tentando não brigar um com o outro, enquanto tem que brigar com os outros, porque é um esporte muito violento. Então, assim, é um caos. E eles estão por um triz de serem rebaixados. O Neil é tipo a última aposta deles ali, ninguém gosta, porque ele é um calor, Zé Ninguém. Então começa com esse caos aí. Quando o Neil chega lá, ele descobre que é mais do que apenas X. Que na verdade ele entrou numa burrada, porque meio que ele tava fugindo de um gangster pra se enfiar em outro. Quando ele chega lá, ele conhece o grande jogador que ele acompanha há anos, Kevin Day. O Kevin, ele é meio que o melhor jogador, então ele é tipo o melhor do mundo. Ele jogava por um time que é o time melhor de todos. E do top 1, que ninguém ganha, que eles são campeões todos os anos, são os Corvos de Edgar Allan, que foi um time feito desde o início pra ser um time de campeões. Eles não interagem muito com a mídia, eles moram lá o tempo todo, eles não têm muito contato com o mundo exterior. E na verdade o buraco é muito mais embaixo, então a gente vai descobrindo ao longo da série que na verdade, além de serem treinos muito intensos, na verdade é como se fosse uma seita. Foram criados, a corte perfeita, que foram criados pra serem, desde pequenininhos eles foram treinados pra serem os melhores jogadores, que é o Kevin, o Rico e o Jump. Eles três têm os números tatuados no rosto, então eles têm, o Rico tem o número 1, ele é chamado de rei, porque os Morayamas, que são a família do Rico, têm associações com a máfia japonesa, com a máfia de não sei o que, eles são perigosos, eles são gangsters, eles são... Gente, é um jogo de poder absurdo, fazem de tudo pra que ele seja o primeiro. E o Kevin pra ser o segundo, que ele tem o número 2 tatuado no rosto. E o que você precisa saber é que o Kevin e o Rico são os únicos dos Corvos que podem falar com a mídia, e eles são muito amados. Principalmente porque o Kevin é muito carismático, ele é uma diva mesmo. Tipo, todo mundo ama o Kevin Day, todo mundo ama o Rico. Acontece que o Kevin e o Rico acabam entrando ali no impasse porque começam a perceber de que o Kevin é melhor do que o Rico. Então, por mais que eles tenham sido criados sempre e tenham imposto que o Rico é o número 1 e o Kevin é o número 2, o Kevin começou a superar o Rico. Então, eles têm meio que um embate ali, o Rico ganha. Desconfiam, né, de que o Kevin deixou o Rico ganhar porque ele precisava ganhar. O que se sabe é que o Kevin aparece poucos dias depois com a mão destroçada, dizendo que ele sofreu um acidente de esqui e que ele nunca mais vai conseguir jogar X e por causa disso ele está fora dos Corvos de Edgar Allan. Foi assim, o maior escândalo. Ele foi, então, fez sua transferência para as raposas, porque ele não ia mais jogar, então ele se transferiu para as raposas para funcionar como se fosse um técnico, o que foi um alvoroço, porque... E como assim? O melhor da primeira divisão está se transferindo pro pior time da primeira divisão, não faz sentido. Mas ele foi, só que ao invés de apenas auxiliar, ele vai anunciar de que, na verdade, ele vai começar a jogar com a mão direita, porque ele jogava com a mão esquerda a vida toda, e agora ele vai começar a treinar a jogar com a mão direita, pra continuar nas quadras. Neil descobre isso, ele fica assim, meu Deus, cara, o que você está fazendo? Ele acaba descobrindo essa história que eu contei pra vocês, e que por trás desses Corvos, que é essa seita maluca, existe a máfia japonesa. Ele lembra que o Kevin estava presente, ele não lembra por que eles estavam juntos no mesmo lugar, ele não lembra o contexto, ele era muito novo, mas ele lembra de que o Kevin uma vez presenciou o pai dele assassinar um homem. Então ele sabe que o Kevin tem pelo menos uma ideia de quem que a pessoa de verdade que ele é. Mas o Neil, ele usa lentes de contato, ele usa o cabelo pintado, então o Kevin não reconhece ele. E o Neil percebe assim, tá, uma boa ideia, vou continuar ficando então. Então ele faz o possível pra continuar naquele time. E o segundo impasse que ele encontra, além de descobrir essa história de máfia e tudo mais, é o Adrian Minyard. Amor da minha vida. O Adrian, gente, é um tópico que, assim, todo mundo que lê o primeiro livro vai ter uma impressão dele, todo mundo que lê o terceiro vai ter uma impressão completamente diferente. Dá vontade de chorar. O Adrian, gente, ele é uma pessoa, assim, que chama muita atenção da mídia, chama a atenção de todo mundo. Primeiramente, ele foi a primeira pessoa na história a recusar um contrato de Edgar Allan. Edgar Allan apareceu pra ele, vamos contratar, porque ele é um goleiro, assim, excepcional. Mesmo ele tendo passado por reformatórios quando era pequeno, mesmo ele tendo vários problemas, ter histórico de agressão, ele recusa, não aceita e assina, na verdade, com a Palmetto State, que são as raposas, porque aceitaram levar não só ele, mas ele, o seu irmão gêmeo e o seu primo. Então, os três jogam lá. O irmão gêmeo do Adrian é o Aaron, e ele, assim, os dois não têm uma relação muito boa, eles são meio que brigados. O negócio do Adrian é que
Uma vez, anos atrás, ele agrediu uns homens que estavam tentando agredir o Nick. Então ele foi defender o primo dele, que é o Nick, acabou batendo além da conta e foi condenado pelo tribunal a tomar um remédio que regulasse seus humores. Só que ao invés de ser um regulador de humores que deixasse ele neutro, deixava ele hiperestimulado o tempo inteiro. Então ele tá sempre rindo, ele fica perdido na própria cabeça, ele fica completamente drogado. E ele tem que tomar esses remédios, mas ele não toma. Então, tipo assim, ele burla o sistema, tem hora que ele tá sóbrio, tem hora que ele tá medicado. Então, no primeiro livro, eu acho que você demora pra entender como é que funcionam os remédios dele. Então, por isso que eu tô falando aqui. Mas, basicamente, deixa ele hiperestimulado o tempo todo. Então, as emoções dele ficam bem embaralhadas. E quando ele não toma o remédio, ele consegue ficar lúcido. Então, ele consegue entender as coisas do jeito que elas são. Mas existe abstinência, né? Porque é um remédio muito forte. Então, ele não consegue ficar sem tomar por muito tempo, porque o corpo dele sente os efeitos, né? O Adrian aceitou, fez um trato ali, meio que um trato debaixo dos panos, de proteger o Kevin, agora que o Kevin estava nessas raposas. Porque, como eu disse, Edgar Allan, que é os Corvos, eles têm meio que um histórico um pouco violento. Claro que eles iam atrás do Kevin agora que ele, além de ter saído de lá, está jogando em outro time. Então, tipo assim, como assim nós te treinamos a vida toda e você está jogando com outra pessoa? O Andrew vira e fala assim, não, vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Não só ele como pessoa, mas também porque ele tem contatos, ele vai proteger o Kevin, gente. E o Kevin acredita, os dois são besties, só andam juntinhos, e ele leva isso muito a sério. Então, quando ele vê o Neil chegando, obcecado pelo Kevin, meio esquisito, com uma cara de quem tá fugindo, ele cisma com o Neil e fala assim, você não é confiável, você vai ameaçar meu cara, eu não quero que você faça isso. Começa ali um embate entre os dois, eles não se batem por muito tempo. Depois nasce uma amizade aí, uma coisa linda. Ai, gente, eu não queria dar spoiler, mas eu acho que todo mundo que vai ler o For The Game já sabe, eles são o casal da literatura. Eu amo. E a partir daí acontecem várias coisas, tem outras pessoas do time também, tem a Renee, tem a Alison, o Matt, que eu amo, meu filho também, tem a Dan, que é a namorada dele. Tinha... Eu ia dar um spoiler, gente. Eu vou dar um spoiler gigantesco. Ignorem completamente o que eu falei. Tem várias outras pessoas e a gente vai descobrindo um pouquinho mais deles. Tem a dinâmica e assim, é uma família encontrada. Então, o Neil vai se permitindo ficar aos poucos e ele cria essa relação com eles, essa conexão gigantesca e assim, é lindo, só que é muito, muito, muito pesado. O primeiro livro não é muito, tipo, é pesado, claro, os flashbacks e tudo mais, e o que a gente descobre, mas a partir do segundo e do terceiro tem cenas explícitas de tortura, cenas de violência extrema, então assim, confiram a lista de gatilho, eu tô falando sério, a lista de gatilho é gigantesca, leiam tudo, avaliem com muita responsabilidade se vocês querem enfrentar ou não. E eu quero que ninguém fale mal do Adrian Minyard, ou do Aaron John, ou do Kevin, tá? Ou do Neil nos comentários, porque senão a gente vai brigar. Mentira, nós não vamos brigar, eu sou uma pessoa pacífica, mas eu vou ficar com muita raiva de você. Depois de todos esses 3 livros, né, gente, a gente acompanha os 2 livros seguintes, que vão seguir o John, que é essa terceira pessoa, né, esse terceiro membro da Seleção dos Sonhos, que é os 3 lá que tem a tatuagenzinha. A gente vai ver o que acontece com ele depois do terceiro livro, onde acontece um negócio ali que ele meio que... Acontece um negócio com ele, muda ali os cenários da vida dele. Gente, o John é absolutamente o meu filho. Eu acho que eu nunca chorei tanto com um livro igual eu chorei com este livro aqui. E assim, é uma série que quanto mais você lê, as coisas vão fazendo sentido. Tem hora que você analisa, você pensa assim, meu Deus, isso faz sentido assim. E o fandom é perfeito, gente. Tem muitos edits, tem muitas pessoas, muitas fanarts. É lindo, é lindo, é lindo. E eu acho que o que mais me encanta nessa série é analisar os comportamentos dos personagens. Assim, eu não vou virar aqui e falar com vocês que é uma série muito bem escrita, porque não é. O roteiro é meio... Tem umas horas que acontecem uns acontecimentos bem questionáveis, mas em suma da história, assim, é muito interessante você ver os personagens. Acho que o que vale dessa história são os personagens. E assim, o jeito que eles interagem uns com os outros, o jeito que os traumas deles lidam com eles, o jeito que as coisas acontecem por causa de quem eles são, sabe? Isso é o que me encanta nessa série. Eu acho que vale muito a pena, se você gosta também disso. E se você, é claro, vou falar de novo, gente, se você tiver cabeça, porque o negócio é difícil. Se vocês quiserem dar uma chance, essa série tem o meu coração. Vou falar aqui os meus personagens favoritos, pra caso vocês leiam ou vocês quiserem saber. Eles brigam, né, porque nem eu sei, entre se é o Neil ou o John, porque eu amo os dois igualmente. E depois vem o Adrian, que na verdade de vez em quando ele também passa pro parte 1, então ele meio que briga ali. E depois vem o Kevin, e depois vem a Renee, e depois vem todo o resto. Menos o Nick, porque o Nick eu não gosto. É isso. Obrigada por me ouvirem falar por tanto tempo sobre um assunto que eu amo. E se vocês quiserem dar uma chance e ver essas raposas problemáticas aqui, eu aconselho muito que você faça isso. Então, obrigada, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!